Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. E eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves. E meu WhatsApp, para você que nos ouve, me mandar uma mensagem fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Senhor meu Deus, Pai amado e Deus eterno, obrigado por mais esse programa Palavra Viva. Fala conosco mais uma vez, mediante a Tua Palavra. Abençoa as pessoas que irão ouvir esse programa de rádio e que o Senhor possa fazer coisas grandiosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe-me agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150, com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. Telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para a confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205 Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-305387. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. E lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Eu quero meditar com vocês hoje na primeira parte da mensagem que tem por título A Igreja de Éfeso e a Perda do Primeiro Amor. A Igreja de Éfeso e a Perda do Primeiro Amor. E para isso eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse capítulo 2 e os versos de número 1 a 7 que dizem assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são,
e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te calaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O pastor Luciano Subirá conta que no início do seu ministério pastoral, ele foi chamado para aconselhar um casal que estava brigando, que estava em uma briga. E diz a história que a briga ocorreu por conta de um supermercado. O casal já era casado há uns 20 anos e o marido odiava ir a supermercado. Mas um dia ele resolveu agradar a mulher e ir com ela. Sempre ela o convidava para ir, mas ele sempre rejeitava. Nisto, já tendo eles ido falar com o pastor, a queixa era o marido falando da mulher. Ela é uma doida, pastor. Ela sabe que eu não gosto de ir a supermercado e aí eu decidi agradar ela e ela ainda, por cima, é ingrata. A mulher disse ao pastor: eu não quero que nunca mais esse homem vá comigo ao supermercado. O pastor Luciano, sem entender muita coisa, disse: calma, vamos entender tudo isso. Por que a senhora não quer que o seu marido vá mais ao supermercado? Ela respondeu: pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Nisso o marido dela já estava soltando fogo pelas ventas. O marido disse ao pastor: está vendo, pastor? Ela é uma doida ingrata. Até o pastor duvidou da integridade dela naquele momento. Mas ele perguntou novamente a ela: minha irmã, me explique direito, por que a senhora não quer mais que o seu marido vá contigo ao supermercado? E ela respondeu: pastor, eu já sei que ele não gosta de ir ao supermercado, por isso nem chamo. Eu, na verdade, queria que ele quisesse ir ao supermercado e não como algo por obrigação. Se ele fosse e não ficasse reclamando, resmungando e me apressando para ir embora, eu gostaria da presença dele lá. Mas não é assim que acontece. É cômica essa história, mas ilustra bem o assunto que nós iremos abordar nessa oportunidade. A perda do primeiro amor. A perda do primeiro amor é isso. A perda da vontade que nos move em direção a algo ou a alguém. Os crentes de Éfeso eram zelosos, porém não mais fervorosos. Um dia eles haviam sido avivados, mas quando Jesus instruiu a João a escrever essa carta, já não eram mais. Às vezes isso acontece com a gente. Perdemos o ânimo, o brilho nos olhos e a alegria transbordante de estar diante da presença de Deus e fazer a sua obra. Por isso precisamos constantemente ser exortados a voltar ao primeiro amor, lembrar de onde caímos e recomeçarmos. O livro do Apocalipse é o livro da revelação. Essa é a primeira palavra do livro. Em grego, apocalipsis. O significado é tirando o véu. Diferente do que se pensa, Apocalipse não é um mistério, um enigma indecifrável. Pelo contrário, Apocalipse significa tirar o véu, tornar compreensível aquilo que estava ocultado. Revelação. O que está contido nesse livro não é para outro povo entender a não ser os crentes. Por quê? Porque se trata de um conteúdo revelado e não pesquisado, buscado nos livros de ciência ou de filosofia. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ainda disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, a revelação de Deus está retida aos que possuem o Espírito Santo. Paulo ainda em 1 Coríntios diz que tudo estava oculto desde antes do princípio dos séculos e que nem Satanás sabia de nada para que não atrapalhasse o cumprimento dos propósitos eternos de Deus. É no livro da Revelação que por 2 vezes Jesus disse ao apóstolo João que escrevesse as cartas da Ásia Menor. Aquilo que Jesus tinha a revelar do que estava por acontecer precisava antes estar sob o conhecimento da igreja. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, encontradas no livro do Apocalipse, são arquétipos de todas as igrejas de Jesus Cristo em todos os períodos da história da igreja. É Jesus que governa a igreja. É Jesus que lidera a igreja, que não deixa a igreja sozinha nesse mundo. Jesus sabe as obras da igreja. Jesus tem elogios às igrejas. Jesus tem exortações às igrejas. Jesus tem promessas às igrejas. Quem acha que Jesus está longe das igrejas não compreende o poder de atuação do Cristo ressurreto sobre a sua igreja. Algumas considerações devem ser feitas sobre a igreja de Éfeso. Primeiro, o contexto da igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Diz isto aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e versículo de número 6, o apóstolo Paulo havia sido impedido pelo próprio Espírito Santo de levar a mensagem do Evangelho, na sua segunda viagem missionária, aos habitantes da Ásia Menor. Paulo estava em sua segunda viagem missionária naquele tempo, acompanhado de Silas e Timóteo, e não era o tempo de Deus ainda para ele pregar em Éfeso. Mais tarde, em Atos dos Apóstolos, Paulo, acompanhado de Priscila e Áquila, se dirigiu para Éfeso, capital da Ásia Menor, e ali plantou uma igreja, provavelmente próximo do ano 52, 53 depois de Cristo. Éfeso era uma das cidades mais ricas do mundo antigo, situado numa baía na ponta da Ásia Menor, era um centro de viagens e comércio. Seu povo se orgulhava da cidade, especialmente do templo de Diana, também chamado de Artemis. Diana era uma deusa da fertilidade e da abundância, daí ser retratada com vários seios. Seu templo era uma das grandes atrações turísticas do mundo mediterrâneo antigo. A soberba de Éfeso, em razão de seu comércio e religião, ficava evidente em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de número 23 a 41, e no canto grande é a deusa dos Efésios. Ali chegou Paulo, Priscila e Áquila e plantaram uma igreja. Na verdade, Paulo foi para lá, mas deixou Priscila e Áquila como responsáveis até que ele voltasse de suas visitas a todas as igrejas que ele havia plantado na primeira e segunda viagem missionária. No período em que Paulo estava ausente de Éfeso, chegou ali Apolo, natural de Alexandria do Egito. E Priscila e Áquila o receberam, o colocando a par de tudo que Deus vinha realizando a igreja de Jesus Cristo. O desejo de Apolo foi tão grande pela obra de Deus que se voluntariou a ir para Corinto. Priscila e Áquila o recomendaram e ele foi e fez um poderoso trabalho de pregação do evangelho na cidade. É nesse período que Paulo regressou para Éfeso e começou seu trabalho de missões que produziu grandes frutos. De Éfeso, Paulo conseguiu alcançar toda a Ásia Menor. Foram 9 igrejas plantadas e 3 anos de intensos trabalhos.
Paulo falou do Espírito Santo aos 12 varões que só conheciam o batismo de João Batista. Paulo pregou por 3 anos, aliás, por 3 meses na sinagoga, mas depois reuniu os convertidos na escola de Tirano. Diante os feitos extraordinários que Deus fazia pelas mãos de Paulo, um grande alvoroço se instalou na cidade, inclusive alguns judeus, filhos de Seva, principal dos sacerdotes, tentaram expulsar alguns demônios em nome de Deus de Paulo, mas Satanás não os reconheceu como filhos de Deus e deu neles uma surra. Muitas conversões aconteceram em Éfeso, de modo que os feiticeiros jogavam nas fogueiras seus livros de magia. O comércio da cidade foi abalado por conta do proselitismo que estava havendo por conta da pregação do evangelho. Paulo só foi embora dali por conta de, nos últimos tempos, se levantarem tantos opositores contra a sua vida, mas deixou ali uma igreja forte estabelecida para a continuidade da obra do Senhor. Mais adiante, de Roma, Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, e ainda depois que saiu da sua segunda prisão em Roma, veio a Éfeso e deixou Timóteo como pastor. Anos mais tarde, o apóstolo João se tornou pastor de Éfeso, até que foi preso por Domiciano na ilha de Patmos, por conta das muitas perseguições aos cristãos dos anos finais do primeiro século. A igreja de Éfeso era uma igreja importante e estratégica para o mundo do primeiro século. Grandes homens haviam passado por aquela igreja e desde a sua plantação fazia diferença. De modo que o próprio Cristo tinha uma mensagem a transmitir a ela por meio do apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos. Jesus começou a dizer a seguinte verdade: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Nós precisamos entender algumas verdades aqui. Letra A. O anjo da igreja. O que significa o anjo da igreja? A palavra anjo em grego também significa mensageiro. O anjo da igreja era o pastor da igreja, o responsável da igreja. Jesus tinha uma mensagem a transmitir à igreja de Éfeso. Mas para isso ele primeiro precisava falar com o pastor da igreja. Quando Jesus quer falar com a sua igreja em caráter eclesiástico, ele primeiro fala com o líder da igreja. De modo que se o pastor não estiver atento à voz de Jesus revelada em sua palavra, a igreja fica sem direção. O pastor que não se volta para a oração e o ministério da palavra, como os apóstolos fizeram no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 4, fica sem ter o que dizer à sua igreja concernente à vontade de Deus, concernente à vontade de Jesus. Letra B. As 7 estrelas. O que representa as 7 estrelas? Apocalipse capítulo 1, verso 20 responde: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Jesus estava dizendo a João para que ele dissesse aos pastores de Éfeso que os pastores de Éfeso estavam guardados e protegidos na sua mão direita. Jesus estava dando uma palavra de consolo àqueles pastores. Vocês estão em minhas mãos. Jesus zela pela vida daqueles que lideram a sua igreja. Jesus quer o bem dos líderes para que o crescimento dos liderados seja saudável. Líderes maus produzem liderados piores ainda, por isso o cuidado de Jesus que é o sumo pastor, é sobre a vida dos pastores. O apóstolo Pedro, escrevendo sobre isso, disse: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória
que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Esse texto está lá, 1 Pedro, capítulo 5, versos de número 1 a 4. Existem dezenas de pastores fiéis no Brasil que precisam ouvir essas palavras de Jesus. Pode ser que existem muitos falsos pastores infiltrados na Igreja de Cristo, mas existem também muitos homens fiéis a Jesus e a sua palavra. Existem muitos mercenários e enganadores e falsos profetas, mas existem também muitos que são honestos, santos e cheios do Espírito Santo. E Jesus conhece aqueles que são os seus falsos pastores e aqueles que são os verdadeiros pastores. Jesus sabe distinguir o bode das ovelhas. Se você está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa palavra, e você é um pastor fiel, temente a Deus e a sua palavra, descanse. Você está guardado nas mãos de Jesus. Mas se você que me ouve é um lobo vestido de ovelha e está brincando com o rebanho de Jesus, saiba que você terá que dar conta de todos os seus atos. Nada ficará impune diante de Deus. Letra C. Os 7 castiçais. O que significa os 7 castiçais? Apocalipse, capítulo 1, verso 20, responde: e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. E o que Jesus disse a João? Que Jesus anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não está distante de sua igreja, Jesus está no meio. E não apenas isso, mas está andando no meio dela. Jesus não está apenas zelando pela vida dos líderes, mas também pela vida dos liderados. Quando os líderes estão protegidos e guardados em Jesus, ele passeia no meio do seu povo agindo, provendo, abençoando e dando vida. Não servimos a um Deus morto, mas vivo, que reina para todo sempre. Existem muitas igrejas que não estão vivendo isso que a igreja de Éfeso estava vivendo. Por quê? Porque eles faltam líderes guardados em Cristo, para que Jesus passeie no meio dela. Não é porque ainda em muitos lugares os templos estão fechados que Jesus deixou de passear no meio do seu povo. Pelo contrário, Jesus continua atuando na vida de sua igreja para fazê-los crescer. A pandemia não pode ser um empecilho para o crescimento de Jesus Cristo. Longe disso, antes precisa ser um motivo para fazer a igreja crescer mais e avançar mais, prosperar segundo a sua vontade. Essa é a primeira parte dessa mensagem aqui. Nós já podemos aprender algumas verdades para as nossas vidas. Primeiro, que Jesus fala com a sua igreja. Segundo, que fala por meio do anjo da igreja. Terceiro, que guarda os pastores fiéis. Quarto, que passeia no meio da sua igreja cuidando dela. Jesus não está desatento à sua igreja. Pode ser que eu e você estejamos, mas Jesus não. O governo de tudo a ele pertence, então precisamos permanecer fiéis, permanecer confiando nele. A igreja não é uma organização, mas um organismo. E quem não está nesse organismo está morto. Sejamos igrejas todos os dias. Sejamos membros uns dos outros, ligados à cabeça que é Cristo. Deixa eu orar com você, deixa eu clamar com você, pedindo a Deus para que nós possamos aplicar essa mensagem aos nossos corações. Entendendo que nós somos uma igreja que precisa estar viva, conectada uns com os outros, debaixo de uma autoridade espiritual, o anjo da igreja, ouvindo a voz de Jesus, sabendo o que Jesus quer para a nossa vida. Senhor meu Deus, nos ajude, ó Pai, nesse tempo tão difícil em que estamos vivendo, a ser igreja, a ter comunhão uns com os outros, a fazer a diferença nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim permitir.